Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi tenta trazer a arca do Senhor da casa de Abinadab, colocou sobre um carro novo, e quando a arca vem vindo pela eira de Macom, a arca tende a balançar, porque ela está num carro de bois, não é? E Uzá decide estender a mão e tocar na arca de Deus. Quando ele estendeu a mão e segurou, porque os bois estavam pendendo, capítulo 6 de 2 Samuel, verso 7, diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus é um Deus santo, não permitia que ninguém tocasse na arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu ali por essa imprudência. Foi imprudente da parte dele tocar na arca e morreu ali junto à arca de Deus. Verso 8, e Davi se contristou porque o Senhor abrira uma rotura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Uzá foi rompido, não parece sair um raio da arca, né? E feriu a Uzá, que o rompeu a Uzá. E foi chamado Pérez Uzá, aquele lugar. Pérez Uzá, de acordo com o capítulo 6, verso 11, significa divisão, ruptura de Uzá, não é? Nós notamos que no capítulo 5, Baal-Perazim foi o dono das roturas, e agora Uzá é roto diante de Deus. Então a ira do Senhor se acendeu e Deus o feriu ali por essa imprudência e morreu junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abriu uma ruptura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Pérez Uzá é a ruptura de Uzá. Uzá foi aberto pelo Senhor. Verso 9, serviu isso para que Davi temesse mais a Deus. Diz assim, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Davi temeu em trazer a arca do Senhor. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. A casa de Obed-Edom, o geteu, era mais próximo daquela eira, onde Davi temeu que o Senhor o matasse por causa disso, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, por 3 meses. E aonde a arca chegava, Deus abençoava. Olha só. E ficou a arca do Senhor, a casa de Obed-Edom, geteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Aonde a presença de Deus chega, era isso que a arca representava, a presença de Deus. Chegou na casa de Obed-Edom, ficou ali 3 meses e o Senhor abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, quando Davi soube disso, foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Então Davi agora trouxe a arca, mas Davi aprendeu como trazer a arca, não é? Ele mandou agora os levitas, os sacerdotes que deveriam carregar a arca. E sucedeu quando levaram a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros e cevados. Então Davi, eles andavam agora com a arca segurando nos faróis, não mais em carro de boi, e conforme andavam, davam 6 passos, Davi fazia um sacrifício. Verso 14, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi adorava a Deus com todas as tuas forças. É assim que Deus deve ser adorado. E estava Davi cingido de um efode de linho. Davi se cingiu do efode de linho como se ele fosse um sacerdote. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Que imagine que festa Davi fez quando ele pôde trazer a arca do Senhor. Verso 16, sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, que é a cidade de Jerusalém, que é o Monte Sião, sucedeu que entrando, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela.
E vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Interessante, Mical antes amava Davi, tanto é que defendeu a Davi, colocando uma estátua no lugar de Davi na cama, para que os homens de Saul não achassem. Mas depois que Davi fugiu de Saul, Mical foi dada a um companheiro, né, um outro homem. Quando Davi aceitou fazer um acordo com Abner, pediu Mical de volta e mandou Isbosete dar a sua mulher, que ele havia pago o dote. Mas agora Mical despreza Davi quando viu bailando, desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, puseram no lugar que a tenda que Davi lhe armara. Davi fez uma tenda especial para a arca. Essa tenda vai ser chamada tenda de Davi, não era o tabernáculo, era a tenda de Davi que lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Davi fez uma grande festa, oferecendo holocaustos, sacrifícios perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e oferta pacífica, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Davi fez aqui uma função sacerdotal, né? Criou uma tenda para a arca do Senhor, que antes ficava no Santo dos Santos, mas essa tenda Davi dava acesso, estava aberta a presença de Deus ali. Davi vai criar turno de louvores e adoração ao Senhor. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi coloca Deus em primeiro lugar, a presença de Deus, a arca. Toda vez que a gente coloca Deus em primeiro lugar, Deus nos honra, Deus toma conta de nós. Foi o que Davi fez. Abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, cada um bolo de pão e um pedaço da carne, a carne que ele estava sacrificando, e um frasco de vinho. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa. Davi os abençoou. Davi, todo o sacrifício que ele fez, ele abençoava o povo. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Uau! Mical repreendeu a Davi porque ele dançava e de repente ele tirou a veste que ele estava, né? Ficou só com as suas vestes de baixo, dançando, louvando, pulando diante de Deus, e aquilo pareceu mal aos olhos de Mical, e ela, que era filha de um rei, do rei Saul, né? Achou que aquilo não era o porte digno de um rei, que o rei deveria se portar, que Davi estava abusando. Ela veio repreender a Davi, chamando-lhe a atenção, que ele se descobriu diante dos servos e das servas como um sem vergonha, como se qualquer descobre dos vadios, chamando Davi quase de um vadio. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo de Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. A alegria de Davi era perante o Senhor. Daí talvez surgiu a força. A alegria do Senhor é a nossa força, essa expressão que nós encontramos no livro de Neemias, não é? Alegria do Senhor. Davi se alegrou e Davi vai repreender a Mical, que ela quis repreender a Davi. Davi vai dizer: olha, o Deus escolheu a mim do que o teu pai, do que a casa do teu pai e a toda a sua casa, mandando que eu fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos olhos, e das servas de quem falasse, delas serei honrado. Davi disse: de quem você tem falado, eu vou ser honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Parece que veio o juízo de Deus, fechando o ventre de Mical, por ter repreendido a Davi. Ela nunca teve filhos,
né? Davi teve filhos com todas as esposas aqui, ó. Davi teve filhos com todas as suas esposas e concubinas, mas Mical não gerou sequer um filho a Davi. Não é? Davi não teve filhos com ela, diz até o dia da sua morte. Mical ficou estéril até o dia da sua morte. Nós não sabemos se isso foi o juízo de Deus. A Bíblia não fala, apenas diz que ela não teve filhos, e nós sabemos quem abre a madre e fecha a madre é Deus. Com isso, concluímos o capítulo 6 de 2 Samuel. Nós fizemos o comentário do capítulo 5 e 6 até a parte A, agora concluímos o capítulo 6. Vamos entrar no capítulo 7 de 2 Samuel. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Quem vai edificar é Salomão. Capítulo 7 é um dos grandes capítulos de 2 Samuel. Aqui vai haver a aliança de Deus com Davi, chamada aliança davídica. Essa aliança ocorre, note que depois que Davi trouxe a arca do Senhor, depois que Davi ergueu uma tenda chamada tenda Davi, não é o tabernáculo, é a tenda para pôr a arca do Senhor. Então nós temos o tabernáculo, temos a tenda de Davi, depois vamos ter o templo de Salomão, não é? Então a tenda de Davi, onde constantemente a arca era adorada pelo Senhor. Sucedeu que, estando o rei Davi em tua casa, que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, parece que Davi, no capítulo 7, teve um pouco de paz no seu reino. Nós vemos a ascensão, e aí Davi gozando de uma paz. Disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros. Lembra que o rei Irão de Tiro havia mandado homens ali para construir a casa. Davi vivia numa casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro das cortinas. Davi comparou a casa que ele vivia e a tenda em que a arca se encontrava. E disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então o profeta Natã até apoiou: vai e faz tudo. Porém, sucedeu que naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai, diz a meu servo a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ia tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Deus, filhos de Israel, habitaram em tendas 40 anos no deserto, e Deus habitou no tabernáculo, no meio deles. Então Deus disse: você vai me edificar uma casa, em casa nenhuma tenho habitado. Estevão, no seu sermão, em Atos 7, diz que o Altíssimo não habita em casas construídas por homens, mas que a habitação de Deus é o próprio coração do homem, não é? Então Deus só havia habitado em tendas, em tabernáculo. A arca do Senhor agora se encontrava numa tenda, a tenda de Davi, e em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, e a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificas uma casa de cedros? Deus mesmo se opôs à ideia de Davi edificar-lhe uma casa, um templo. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás as ovelhas. Davi era pastor. Deus está lembrando de onde o tirou, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fosse. A presença de Deus com Davi. E destruí teus inimigos diante de ti, e te fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Deus engrandeceu a Davi. Davi era um desconhecido pastor, nem sequer era lembrado de sua casa, mas Deus o tirou lá da malhada, o fez chefe, fez o nome de Davi grande entre os grandes da terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais filhos da perversidade o aflijam como dantes.
desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. Deus está lembrando o tempo dos juízes. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Deus está fazendo uma promessa a Davi, mas essa promessa que ele estabeleceu o reino de Davi seria ainda depois da morte de Davi, o teu filho. É uma promessa profética, por isso que o Cristo, o Messias, é chamado filho de Davi. Verso 13, esse edificará uma casa no meu nome, agora está falando de Salomão, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. O trono de Davi seria confirmado com Salomão. E Deus diz que esse edificaria uma casa e um reino para sempre. Verso 14, olha que promessa maravilhosa. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Então Deus está dizendo, eu serei por pai, mas se ele transgredir contra mim, eu vou castigar, eu vou açoitar como um pai açoita um filho. Mas a minha benignidade se não apartará dele. Deus promete a sua benignidade, que não vai se apartar dele, como a tirei de Saul, como Deus retirou o reino de Saul. Ele falou, eu não vou apartar minha benignidade a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Que promessa maravilhosa! Essa é chamada aliança de Deus com Davi, o concerto com Davi. Diante de ti o teu trono será firme para sempre. Note que o reino se firma para sempre com Cristo. Cristo é o nosso Rei eterno, que veio da casa de Davi, chamado Filho de Davi. Essa promessa, segundo Samuel 7,16, é uma promessa messiânica, que o reino será o reino eterno de Cristo, o Filho de Davi, o descendente. Conforme todas essas palavras, conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Davi estava pronto a construir a casa, mas Deus falou que ele não faria, quem faria era o seu filho, e Deus faz um concerto e firma o trono de Davi para sempre. E isso trouxe paz a Davi, que Deus não ia tirar como tirou de Saul. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Jeová, e qual é a minha casa que me trouxesse até aqui? Olha a humildade de Davi perante o Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que foi a beneficência de Deus que o trouxe até ali, e ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, sendo que também falasse a casa de teu servo, para que tempos distantes, Davi entendeu que tudo aquilo que Deus estava falando ia se cumprir em tempos distantes. Há promessas de Deus para nós que é hoje, a promessa que pode ser para a nossa geração se cumpre mais tarde, em tempos distantes, isso é o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E quem mais se falará ainda Davi? Davi é grato a Deus, pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, fazendo saber ao teu servo. Davi é grato por essa revelação, por esse concerto que Deus revelou a Natã para falar para ele. Portanto, grandioso és o Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Davi engrandece ao Senhor e reconhece ele como o único Deus. E quem há com o teu povo como Israel, gente única na terra, a quem o Senhor, a quem Deus foi resgatar para o seu povo. Ele reconhece que Israel é o povo de Deus, que Deus os resgatou, e fazer-se-á nome, e fazer-vos essas grandes e terríveis coisas para a tua terra.
diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. O reconhecimento do resgate, da redenção de Deus em trazer Israel, em lhes dar a terra, tudo isso Davi está reconhecendo. E confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. Tu, Senhor, te fizesses o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus que confirmou o povo, o Deus que confirmou o reinado de Davi. Agora, pois, Senhor Jeová, essa palavra que falasse acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faz como tens falado. Davi, mesmo Deus falando, Davi ora e pede a confirmação. Davi ora que Deus confirme a palavra. Às vezes nós recebemos uma profecia e às vezes desprezamos a profecia em vez de orarmos como Davi, pedindo a confirmação, pedindo que Deus confirme a sua palavra que ele tem dito acerca de nós. E engrandeça o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, sobre a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Tudo Davi está confirmando, para que Deus, pedindo que Deus confirme a palavra. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos teu servo, dizendo: edificar-te-ei a casa. Portanto, teu servo achou no seu coração o fazer essa oração. Davi ora, Davi fala com Deus, Davi agradece a Deus pela revelação, pela aliança, pelo desejo que ele tinha de edificar, mas tudo aquilo que Deus revelou. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus e as tuas palavras são verdade. E tens falado, a teu servo está bem. Davi recebe a palavra de Deus como palavra verdadeira, como a palavra da vontade de Deus para ele. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa de teu servo. Que gratidão, que maravilha. Com isso nós concluímos o capítulo 7, essa aliança, essa oração de Davi, seu desejo em construir uma casa ao Senhor, a ordem de Deus que Davi não a construiria, mas que seu filho a construiria, mas a promessa de firmar o trono e a casa de Davi para sempre. Tudo isso nós vemos nesse capítulo 7, um dos capítulos mais importantes de 2 Samuel, capítulo 7, esse concerto de Deus com Davi, essa promessa de edificar uma casa que o filho dele a edificaria e que Deus seria por pai, e quando ele desobedecesse ou transgredisse, Deus o corrigiria. Davi agradece essa confirmação da sua casa para reinar sobre Israel, e ele louva a Deus por isso e reconhece a bondade de Deus e a bênção de Deus sobre a casa de seu servo. Com isso, nós concluímos mais um capítulo, capítulo 7 de 2 Samuel. Espero que você releia, estude, veja essa aliança, esse grande concerto de Deus com Davi. Tudo isso aconteceu depois que ele trouxe a arca, o seu desejo de construir a casa ao Senhor e as palavras que ele recebeu. Amém? Capítulo 8 e 9 nós vamos ver vitórias de Davi sobre várias nações. Quer dizer, o reino de Davi só está ascendendo. Até que, infelizmente, depois vai ter um período de decadência, tribulações e tumultos devido ao seu pecado. Muito bem, quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, se você tem sido abençoado. Publique esses vídeos no seu Face, mande pelo WhatsApp para amigos, familiares, e nos ajude a divulgar o canal, subscreva no nosso canal, coloque o sinal de joinha, coloque lá um sino de alerta, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus,